Você sabia que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde? E um dos principais exames de imagem para ver se está tudo bem com o coração é o ecocardiograma. Mas afinal, quem tem indicação de fazer esse exame e quais são as doenças que ele consegue detectar? Olá, eu sou a jornalista Luíse Baini e essas são algumas das dúvidas que vão ser respondidas hoje. Então fica aqui com a gente, não se esquece de já se inscrever no canal para acompanhar todos os nossos vídeos em primeira mão. E a gente está recebendo aqui hoje para falar aí sobre a ecocardiografia, né, e as doenças do coração, os doutores Fabrício Velho, doutor Flávio Velho, que são ecocardiografistas da Clinosol. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para virem aqui nesse bate-papo tão importante sobre saúde do coração. Eu que agradeço o convite, que muito me honra, né? E espero que seja o mais proveitoso para todos no nosso bate-papo. Olá, Luiz, e olá, espectadores. A gente aqui agradece, de fato, o convite, né? E sauda, parabeniza aí a esse projeto inovador aí da Clinosol como uma clínica de imagem, em estar podendo trazer educação continuada aí na área da saúde a toda a população e principalmente aos nossos pacientes, né? Doutor Flávio, vou começar com o senhor. O ecocardiograma é um exame super importante para a saúde do coração. E ele é interessante porque é um exame que acompanha durante toda a vida, na verdade, desde antes do nascimento até lá a terceira idade, né? E eu tenho certeza que uma das principais dúvidas dos papais, né, é se o coração tá batendo direitinho do bebê. Então explica pra gente, realmente o ecocardiograma é o principal exame para ver as batidas do coração do bebê, como é que é isso? O ecocardiograma fetal é uma modalidade ecocardiográfica utilizada para rastreamento e diagnóstico das cardiopatias do feto, né? Ele, desde a década de 70, ele vem sendo empregado cada vez mais, inicialmente só para gestantes que tinham risco aumentado de ter filhos com cardiopatia e atualmente praticamente para todas as gestações. Então todas as gestantes têm indicação de fazer esse exame? Em 2019 teve uma diretriz publicada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a diretriz é clara, né? Que toda a gestante, em determinado período da gestação, deveria fazer ecocardiografia fetal. E que período é esse, doutor? Qual seria o melhor momento para fazer a ecocardiografia fetal? Certo. Excepcionalmente, ela pode ser feita antes da 17ª semana à 21ª. Isso é excepcional. Em alguns casos, a gente obtém as imagens. A partir da 18ª, o coração já está formado, totalmente formado, né? Então, pode ser empregado em casos individuais. Mas o melhor período, onde se tem o maior detalhamento do coração, e que a gente chama de janela ecocardiográfica, é da 22ª semana à 28ª semana. Mas, Luiz, a gente pode fazer até o dia do nascimento. Só que as imagens não são tão perfeitas. O ideal seria entre a 22ª e 28ª semana. Tá. E se repete esse exame ao longo da gestação ou não há necessidade, doutor? Na maioria das vezes não se repete, é uma vez só. No entanto, a gente às vezes se depara com alguma alteração, alguma anomalia. E é importante aí fazer o segmento ecocardiográfico, isto é, ver como é que essa anomalia está se comportando durante a gestação. E aí ver se o defeito está diminuindo ou se porventura está aumentando,
como em determinados casos, né? Então, nesses casos de ter alguma normalidade ou alguma dúvida em relação à normalidade, a gente pode repetir quantas vezes quiser, porque o ecocardiograma é inócuo, ele não traz problemas nenhum de radiação ionizante, né? Então ele pode ser feito e repetido. Ou seja, é um exame com muita seguro. Segurança, né? Com total segurança. A doutora Suzana teve aqui também no Clinocast, a gente Sim. conversou um pouquinho também sobre o ultrassom morfológico e ela até nos contou que o ultrassom morfológico também dá para ver alguma coisa de batimento cardíaco. Qual que é a diferença, né? Explica pra gente agora né, a diferença do ultrassom morfológico pro ecocardiograma. Sim. O ultrassom morfológico é realizado por pessoas que têm formação em ultrassonografia ou gineco-obstetrícia ou radiologia. Geralmente é feito por esses especialistas. Então, o morfológico, por exemplo, que é feito mais ou menos na mesma época, um pouquinho antes, ele é realizado e é polifocal. Ele foca os órgãos de tecidos para ver se existe alguma malformação. Só que o coração, como existe a ecocardiografia fetal, ele é feito mais resumidamente, porque o ultrassonografista, ou a doutora Suzana e os seus colegas, eles sabem que vai ser feito ecocardiograma fetal. Então, eles não vão a fundo no coração. Né? Já a ecocardiografia é feita por cardiologia, idealmente por cardiologista que tem formação em cardiopediatria, que tem vivência nas anomalias congênitas, que são elas, as anomalias, desde a formação, são elas que ocorrem mais frequentemente no feto. Existem cardiopatias adquiridas também, não estruturais, mas as estruturais são anomalias congênitas estruturais. Ou seja, é um exame mais completo que acaba trazendo mais informações é um exame nesse que não sentido. tem a ecocardiografia morfológica, ela percebe as 4 câmaras do coração, quer dizer, 2 ventrículos, 2 átrios, e também observa as saídas do coração, as artérias que saem do coração. Já a ecocardiografia fetal, não, ela faz várias e várias projeções, angulações, além do que a ecomorfológica faz. E aí, conseguindo detectar alguma complicação durante a gestação, Sim. Tem como reduzir os riscos depois do nascimento? Qual que é a importância desse exame nesse sentido? Bom, a maior importância, Luiz, é planificar o momento e o local do parto. Né? Por exemplo, se a gente se depara com uma cardiopatia congênita grave, quer dizer, uma anomalia grave, que você tem que intervir logo após o nascimento. Não é infrequente. Essa situação não é infrequente. Então, há então a reunião entre o cardiologista e o obstetra da mãe, né, no sentido de programar as pessoas que devem estar presentes. Por exemplo, se a gente tem que fazer uma cirurgia cardíaca, tem que nascer num local que tenha cirurgia cardíaca e com as pessoas já avisadas. Não vai haver surpresa, tu entende? Porque a surpresa, antigamente, antes da ecocardiografia fetal, é que tornava muito vulnerável o cardiopata fetal que nasceria sem a estrutura que devesse estar. Então, a gente planifica o local e as pessoas que envolvidas. Isso é a principal objetivo. No entanto, tem outros. Existem
Uma malformação que eu me lembro, uma malformação que é muito grave, que se a gente deixar durante toda a gestação, pode determinar a morte do feto e complicações muito grandes para pós-nascimento, que é a estenose aórtica. A estenose aórtica, em determinados casos, estenose grave, se pode intervir através de catéter, pode intervir no feto, no sentido de melhorar o exame cardiovascular, a função do coração, que está muito deteriorada devido ao obstáculo que é a estenose aórtica, mas também pode evitar que se transforme em uma patologia pior, que é o que a gente chama de síndrome do coração esquerdo hipoplástica, que é uma cardiopatia extremamente letal e grave. Ou seja, daí faz a intervenção durante a gestação. Isso. Ainda. E existe também aqueles distúrbios de ritmo cardíaco fetal, que são as arritmias. Exemplo, o feto ele não tolera muito frequências cardíacas muito altas ou muito baixas. Né? Ele não tolera. Então, existe uma taquicardia supraventricular, uma taquicardia chamada atrial, que a frequência dispara, que vai no feto acima de 180, 200, 220, que é muito mal tolerado. Né? Que se a gente deixar a arritmia persistir, frequentemente há dilatação do coração que pode ser irreversível. Né? Então se pode, em determinados casos, dar medicamento transplacentário, isto é, se dá para a mãe ingerir, né, o medicamento para assustar aquela arritmia. Que interessante. Então, uma arritmia que é extremamente comum é a taquicardia supraventricular e que pode se dar drogas para a mãe. E que às vezes é muito fácil de ser resolvido, né? Isso. Com uma medicação. Exatamente. Né? Por outro lado, bradicardias também são muito mal toleradas. Frequência cardíaca abaixo de 60 no feto é muito mal tolerada. Então, se pode, em determinadas ocasiões. Ou seja, é um exame muito importante. Isso. A gente está vendo aí, o senhor está trazendo várias situações. Exato. E até para a preparação dos pais, né? Para saber o que deve ser feito, né? No sem parto, dúvida, pós-parto, né? Se precisa de algum procedimento. Ainda bem, Luiz, que a maioria dos casos que a gente faz é normal. Mas quando a gente se depara com uma anomalia grave, a gente tem que parar a agenda e conversar muito bem com esses pais. Porque tu imagina, ele vai ali para receber a notícia que tudo está bem, que o coração é perfeito. Né? E aí eu não posso dar essa notícia, dou a notícia que o coração tem problemas. E que deve ser um susto muito grande, um susto muito grande. A gente conversa com os pais, às vezes demora assim 1 hora conversando, a fim de que a gente estabeleça um vínculo grande que possa aliviá-los. É muito interessante essa vivência que o senhor traz, da importância de ouvir, conversar, explicar. Sem dúvida. Porque vocês lidam com um momento muito especial muito na vida dos casais. Então, muito especial. Tem que ter jeito, tem que ter essa delicadeza e sensibilidade, né, para falar. Sem dúvida. Mas o senhor deve observar muitas situações nas salas, né? Pais que vão na expectativa de que tá tudo bem, e aí depois que vem, escutam que tá tudo bem, deve ser uma festa também, né? Deve ser legal poder viver isso com os casais. Eu tive um caso interessante que aquele dia as coisas estavam difíceis, porque eu atendi no início da manhã uma paciente que tinha problemas, e aí parei a agenda e fui falar. E foi... aí atrasou a agenda. Né? Então, lá pelas 10 horas, eu estava assim, com 45 minutos de atraso. Aí entrou um casal, né?
extremamente chateado comigo, né? Onde já se viu, tal, você demorar isso aí, estamos aqui há 45 minutos esperando, isso não é possível. Eu digo, olha, infelizmente aconteceu de eu ter que parar a agenda para... Não, isso é desculpa, tal. E quando eu fui fazendo, Luísa, eu me deparei com uma cardiopatia mais grave ainda. Não acredito. Mais grave ainda. E aí foi um aí atrasou horror, mais né? ainda a aí agenda. eu tive que... Essa mãe que estava contra mim, contra Essa a agenda... mãe entendeu completamente, entendeu né? completamente o caso. É. Era uma pessoa muito bem esclarecida, filho de médico, tudo, mas... O que você vai fazer? É que a gente, com os outros é diferente. Aí quando é conosco que a gente entende a situação, né? Mas isso acontece, né, doutor? Mas a gente falou da ecocardiografia fetal, mas tem... E segue, né, a ordem cronológica. Depois, na vida da criança, também tem a ecocardiografia pediátrica. Isso. E aí, é quase um trava-línguas. E aí, né, nessa fase, né, quais são as crianças que têm indicação de fazer esse exame? Bom, as principais indicações de ecocardiografia em criança, a primeira delas é quando o pediatra, num exame clínico, detectar um sopro cardíaco. Sopro cardíaco resumidamente, tem dois tipos. Tem mais, mas resumidamente tem dois tipos. O sopro inocente e o sopro patológico. Então, a ecocardiografia, o patológico é quando o que determina o barulhinho é um defeito, é uma patologia. Ah. E o sopro inocente é quando não existe o barulho, mas não existe alteração. Então, o eco foi feito para ver se tem alteração inocente, se tem alteração patológico, se não tem inocente. Essa é a primeira grande indicação. Tá? A segunda indicação em crianças é dor pré-cordial. Dor pré-cordial, que na maioria das vezes a gente não encontra nada, mas eventualmente malformações nas coronárias podem ser responsáveis pela dor pré-cordial. Isso é muito bom, porque é muito bom. É ruim, porque as anomalias são muito graves, mas o bom é que elas são muito pouco frequentes. Mas a gente tem que afastar. Então, pode acontecer na vida fetal, tá tudo bem com o bebê, e aí depois, durante a infância, acabar desenvolvendo alguma doença cardíaca. Tem uma cardiopatia, que é uma obstrução na aorta, que ela se estabelece após o nascimento. Logo, as primeiras 2 semanas se estabelece depois. Mas aí tem sinais clínicos, né? Mas tem cardiopatias que ocorrem, por exemplo, inflamações no coração, né? As chamadas miocardites, que estavam em moda quando teve a epidemia do Covid. Né? As miocardites, as pericardites. Então, doenças adquiridas na infância. Né? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas é raro. É raro, mas não tão raro. Principalmente em epidemias virais. Porque a maioria são infecções por vírus. E praticamente todos os vírus podem determinar. O vírus da Covid foi né? Mas também outros. O mais frequente é o vírus chamado Coxsackie. E já se sabe qual que é a relação do Covid com esse desenvolvimento de miocardite? É um assunto que ainda está sendo estudado, essa relação? Não, a gente sabe que existe agressão ao coração, que pode ser clínica ou subclínica. Pode ser clínica ou subclínica. Principalmente para pacientes graves da doença? Ou... Principalmente para pessoas graves.
Mas eu vou te dar o meu exemplo. Eu tive Covid, também. Eu tive Covid, foi muito fraco. Foi, como diria o Bolsonaro, foi uma gripezinha. Graças a Deus, que foi leve. Mas 30 dias depois eu fiz uma fibrilação atrial, uma arritmia. Não. Tive que procurar o Fabrício. Não, o Fabrício estava no hospital. Fui lá, olha, me faz o eco aí que tem uma arritmia. Como é que chama o Casa de Ferreiro, espeto de pau? Isso acaba acontecendo logo com um cardiologista. Ainda bem que tem bastante cardiologista na família e ecocardiografista para resolver esse problema, né, doutor? Falamos então sobre os bebês, vida fetal, né? Falamos sobre ecocardiografia também pediátrica, mas aí na vida adulta, doutor Fabrício, muito se fala sobre check-up cardiológico, né? A imprensa traz muito isso, faça seu check-up, cuide do seu coração, mas afinal, quem é que tem que fazer a ecocardiografia adulta, na vida adulta, né? Todo mundo pode fazer esse exame? Certo. Assim, em pacientes sintomáticos, né, pacientes que têm alguma queixa que pode estar relacionada a alguma doença cardiológica, é inequívoca a indicação do exame, né? Então a gente pode aí destacar dor torácica, falta de ar, cansaço, arritmias, né? São indicações que o cardiologista vai avaliar e ele vai encaminhar para fazer um ecocardiograma, que é um exame que vai contribuir decisivamente num diagnóstico e posterior tratamento, né? As nossas sociedades, dentro da ideia de check-up, e aí a gente fala de Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Americana e Europeia, elas não nos dão suporte a pedir o ecocardiograma como uma rotina em todo paciente, né? A gente sabe que tem exames mais baratos do que o ecocardiograma, embora não seja um exame de alto custo, em que servem como uma triagem inicial, né? Então, assim, se a gente for pela literatura, acaba se recomendando o ecocardio por uma questão de custo-efetividade àqueles pacientes que já têm alguma alteração em algum exame mais simples, né? Mas te confesso que como ecocardiografista a gente vê muito, né, por fazer muito exame, a gente acaba vendo muito paciente que não tem sintoma, que tem exames iniciais normais, tem um exame clínico normal, e vai lá, faz um eco e tem alteração, né? Então, uma coisa é custo-efetividade, é a questão do que a literatura prega, e outro que a maioria dos cardiologistas fazem na prática por terem uma segurança maior. E quem tem fator de risco, né? Hipertensão, diabetes, colesterol, ou até um histórico familiar de infarto, né? Qual que é a indicação? Aí a história muda um pouquinho de conversa, né? Mesmo que o paciente seja assintomático nesse cenário, em tese ele tem que buscar um cardiologista, né? Não é uma avaliação clínica puramente, é uma avaliação por um cardiologista, né? E dentro dessa avaliação cardiológica, é dever do cardiologista estratificar o que a gente chama de risco global cardiovascular, né? Isso passa por uma estimativa em que a gente leva em consideração alguns aspectos clínicos e laboratoriais, no sentido de estimar o risco desse paciente vir a ter algum evento cardiovascular, né? Seja um infarto, um AVC, uma doença circulatória, uma evolução para insuficiência cardíaca, né? E dentro desse contexto, o paciente que já tem fator de risco, ele invariavelmente ele vai acabar tendo que fazer um ecocardiograma porque ele vai agregar informação, né? Então eu diria que nos pacientes que têm algum fator de risco, mesmo que assintomático, há indicação de se fazer o ecocardiograma. O protocolo é individualizado e, então, pelo que o senhor falou, o primeiro passo é buscar, né? Principalmente se tem algum fator de risco, buscar a orientação de um cardiologista. Isso. Tendo fator de risco, tendo sintomas que podem corresponder a alguma doença cardiovascular, o ideal é que se busque realmente um cardiologista. E o que dá para observar nesse exame na vida adulta, né? Quais são as doenças que vocês conseguem detectar, as principais, né? Lá no dia a dia, na Clinossom. Certo. O exame a gente faz uma avaliação estrutural do coração, né? Então a gente
faz medidas do coração, vê se há alguma dilatação de alguma cavidade, algum vaso que esteja conectado ao coração. A gente avalia as válvulas cardíacas também, né? Existem 4 válvulas dentro do coração, então elas são muito bem avaliadas. A gente avalia tanto a função de contração do coração, que a gente chama de função sistólica, né? Para ver se esse músculo cardíaco está tendo efetividade no bombeamento de sangue, ou se tem alguma alteração de ter o coração fraco, por exemplo, que é muito comum se ouvir falar popularmente, né? A gente avalia também a função de enchimento do coração, que é algo que na literatura cardiológica vem cada vez mais ocupando um papel de destaque, por a gente saber que tem pacientes que têm alteração no relaxamento, né, do coração, e isso acaba tendo um impacto clínico em termos de desfechos muito, muito importantes, né? Avalia problemas congênitos, como o Dr. Flávio solicitou. Às vezes esse diagnóstico a gente acaba fazendo na idade adulta, por o paciente não ter um acompanhamento médico durante a infância, por não ter feito o exame anteriormente, né? Então, são uma série de parâmetros assim, que a gente estima, né? E em termos assim, de patologias, a gente pode aí destacar, né, o coração grande, o coração fraco, que a gente chama de insuficiência cardíaca, problemas em válvulas, tanto em termos da válvula não fechar adequadamente, o que a gente chama de insuficiência da válvula, a válvula não abrir adequadamente, o que a gente chama de estenose da válvula, né? Pacientes assim que já tiveram infarto, a gente acaba vendo cicatrizes desse infarto, com esse infarto, qual o tamanho que esse infarto foi e qual a consequência que ele gerou por um bom funcionamento do coração. E tudo isso ajuda o colega que pediu o exame, seja ele o cardiologista, o clínico, a tomar condutas a partir daquilo que é descrito no laudo, né? Então, indicações cirúrgicas muitas vezes passam pelo ecocardiograma, a escolha de determinados medicamentos também, muitas vezes o ecocardiograma ele é determinante nesse ponto, né? Existem situações de emergência que muitas vezes não tem nem relação com o coração e que a gente consegue ajudar fazendo um ecocardiograma. E aí a gente pode destacar, por exemplo, a embolia pulmonar, né? Que é uma doença essencialmente por uma obstrução de uma ou mais de uma artéria do pulmão ou ramos dessa artéria pulmonar, e isso acaba gerando repercussões sobre o lado direito do coração, e muitas vezes o ecocardiograma é o que faz o diagnóstico, né? Se a gente não tem acesso a um exame mais acurado, digamos assim, né? Então é um exame que ele se enquadra assim, em várias indicações e tem um papel extremamente importante na tomada de decisão aí da equipe médica. E ele fornece muitas informações, né? Olha quantas indicações se tem aí, quantas coisas dá para se observar. E em caso de AVC, doutor, também tem indicação de fazer? Bem lembrado. Essa é uma outra situação, né? Nos hospitais que são centros de referência de neurologia, e a literatura neurológica ela nos embasa muito bem nesse sentido. Em geral, os protocolos de AVC, pacientes que tiveram um AVC isquêmico, que é a grande indicação do ecocardiograma, seja na modalidade transtorácica, que é a ecocardiografia que a gente faz através do tórax, né, por fora, ou seja na modalidade de transesofágica, que a gente faz a partir do paciente, a gente fazer o paciente engolir uma sonda, né? E a gente consegue avaliar o coração através do esôfago. A ecocardiografia ela desempenha o papel na definição, principalmente da causa desse AVC, né? A gente sabe que os 2 principais grupos de causas de AVC se dão por obstruções de artérias, seja em nível cerebral ou artérias como as carótidas, artérias maiores como as carótidas, mas boa parte, chegando aí a aproximadamente 30% dos casos de AVC isquêmicos, as causas estão relacionadas ao coração e à aorta, né? E o tratamento ele é diferente num cenário e outro, né? Então, em geral,
todos os pacientes que têm algum AVC isquêmico, as causas cardiológicas têm que ser pesquisadas, porque isso muda a conduta, muda o tratamento para se tratar e assim se evitar uma recorrência de um quadro tão grave quanto são os acidentes vasculares encefálicos. Ou seja, é um exame muito importante não só para o diagnóstico, mas para a prevenção e também para o tratamento, nesse caso do AVC, de um paciente já com acidente vascular cerebral, de fazer para fornecer outras informações. Luiz, eu me atrevo a dizer que, do ponto de vista ideal, não existe casos que vão a tratamento cirúrgico do coração sem ecocardiograma. Tá? Pode existir em situação de urgência ou coisa que não se dispõe o eco, mas eu, se cirurgião fosse, eu não levaria um paciente à mesa cirúrgica sem um eco, sem os dados do ecocardiograma. Informação básica. Exatamente. E pergunta óbvio de leiga, né? Poderia também ajudar a detectar a necessidade de um cateterismo no dia a dia, assim, de vocês? Já aconteceu? Assim, a indicação, quando a gente fala cateterismo, provavelmente está te referindo à avaliação de coronárias, né? Que é uma condição cardiológica que se caracteriza por uma suspeita de obstrução em artérias coronárias, né? O ecocardiograma em repouso, né, que acho que é esse que a gente está falando aqui, que é o que se faz comumente em maior escala, ele é um exame que vai mostrar alterações que podem nos levar a uma suspeição de que possa ter alguma obstrução coronariana, quando a gente tem já alguma lesão muito, muito significativa, né? Isso leva a alterações contráteis, alterações de contração em determinado segmento do coração, tá? Então isso, o eco ele pode nos ajudar. Já ocorreu de eu fazer um exame, durante a conversa eu perguntar o motivo do exame, porque eu identifiquei que tinha uma alteração bem específica, né? E aí eu suspeitei de que tivesse alguma coisa, entrei em contato com o médico assistente, né? Mesmo o eco não sendo um exame de primeira linha para esse contexto, sugerindo que se pesquisasse esse tipo de situação, né? E aí o médico foi lá, pediu um cateterismo, né? Pelo achado que a gente identificou no eco, e confirmou que tinha uma obstrução bem naquele território, né? Então o ecocardiograma em repouso, para se chegar ao ponto de indicar um cateterismo direto, seria mais nesse sentido. Mas a gente tem a modalidade de ecocardiografia com estresse, né? Esse é o cenário em que o médico que suspeita que esse paciente possa ter alguma coronariopatia, alguma doença de obstrução em alguma coronária, ele tem um leque de opções que vão tentar identificar se esse paciente tem a possibilidade de ter alguma obstrução coronariana, sem chegar ao ponto de fazer um cateterismo direto. O cateterismo é um exame invasivo, é um exame que tem risco, a gente não faz para todo mundo, né? E dentre essas opções, de forma não invasiva de se identificar isso, o ecocardiograma com estresse, ele nos ajuda muito, né? Ele tem assim, um poder de diagnóstico muito parecido do que a cintilografia, do que a ressonância magnética, que são os exames concorrentes para esse tipo de situação. Que bacana essa história que o senhor trouxe, porque não são apenas casos eletivos, na verdade, né? Vocês acham que estão lidando com apenas casos eletivos, não de urgência, emergência, mas no fim acabam salvando vidas, né? Com aquele exame ali do dia a dia, acaba detectando uma alteração, submete ao cateterismo. Sem então, dúvida. Vê como é importante, né? Doutor Flávio, queria lhe perguntar a respeito da prática do exame, porque as pessoas às vezes ficam meio receosas, não vou fazer esse exame, será que dói, se é demorado? Explica pra gente como é que é fazer o ecocardio. Bom, em linhas gerais, assim, o ecocardiograma, ele é um exame totalmente não invasivo, então ele não dói. Ele não tem radiação, não irradia, o paciente não é irradiado. O ultrassom é totalmente inócuo, comprovadamente totalmente inócuo. Ele pode ser repetido quantas vezes forem necessário.
É um exame assim que, em geral, ele tem a duração de entre 15 e meia hora e 30 minutos. Né? A gente inicia com o paciente deitado de lado, né? Do lado esquerdo, né? E aí ele transcorre através de... A gente busca espaço no tórax do paciente, onde o ultrassom entre e gere imagem. Quer dizer, não é só tu pegar e botar aqui, botar aqui, botar aqui. Não, tem lugares que a gente sabe que o ultrassom entra e gera ecos. Né? E aí eu vou lhe interromper, depois a gente continua, mas quero perguntar para o doutor Fabrício, até para complementar, como é importante ter profissionais que, de fato, saibam fazer esse exame, como a experiência deve fazer a diferença, inclusive num laudo mais preciso, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? Acho que aqui a gente tem algumas variáveis que, somadas, fazem com que a qualidade do exame se torne um exame proveitoso, que vai, em última instância, lá ajudar o clínico, o cardiologista que pediu o exame, né? E para isso a gente tem que ter uma boa formação, né? Antes de qualquer coisa, assim, principalmente essa nova era que a gente está vivendo, de exposição de muitos médicos aí em redes sociais, a gente vê colegas que se intitulam especialistas e, na verdade, se tu vai fazer uma pesquisa, não o são, né? Então, a primeira coisa, assim, isso serve não só para ecocardiografia, mas qualquer especialidade dentro da medicina, até como uma forma de educação, orientação aí, à população, é sempre pesquisar se aquele colega que está fazendo o exame, aquele colega com quem eu estou consultando, se verdadeiramente ele tem título de especialista, né? A gente que faz exame em serviço de referência, a gente muitas vezes pega... Pacientes chegam para a gente com exames de outras instituições, a gente vai ver quem fez o exame, são colegas que não têm formação, né? Infelizmente isso ocorre, né? Então é super importante, primeiro, estar seguro de que o médico que está fazendo o exame em mim é um médico que tem qualificação, né? Acho que a segunda coisa extremamente importante é a educação continuada na medicina, né? Na ecocardiografia não é diferente. Nós, antes de ecocardiografistas, nós somos cardiologistas, né? E tanto na área de cardiologia quanto na área de ecocardiografia, o volume de novos conceitos, o volume de trabalhos científicos, de pesquisa, de inovações tecnológicas, ele é extremamente grande e quem não se atualizar vai ficar para trás, tu não vai estar oferecendo o que há de melhor para o paciente, né? Então, isso acho que é um segundo ponto que tem que firmar. E o terceiro, acho que é esse que tu tocaste, a experiência. O ecocardiograma é um exame que tem uma curva de aprendizado extremamente longa, né? Não é à toa que a especialização, o curso, a residência médica de especialização dedicada à ecocardiografia, ela é de 2 anos, né? Porque a gente sabe que é um exame que demanda destreza, demanda um bom entendimento daquilo que tu está verificando, daquilo que tu está avaliando, né? E mesmo assim, esses 2 anos, a gente mesmo depois de 15 anos de estar fazendo ecocardio, Dr. Flávio, muito mais do que isso, o nosso exemplo mora aí em termos de experiência, eu tenho certeza que a cada dia ele aprende uma coisa nova, assim como eu aprendo uma coisa nova, né? E naturalmente a gente adquirindo experiência, fazendo exames, respeitando, não menosprezando o procedimento, a gente vai estar sempre em constante aprendizado, em pró, lá no final, de prestar um atendimento e um diagnóstico mais preciso ao nosso paciente. Ou seja, fica a recomendação aí para quem está nos assistindo, Dr. Fabrício trazendo aí uma dica valiosa para sempre pesquisar, né, quem é que vai estar fazendo esse exame. E a gente sabe que lá na Clinossom temos profissionais qualificados, especializados nesse exame, então é muito importante sempre olhar não isso. só nesse exame, a Clinossom é uma clínica aí de referência que preza muito por isso, né?
Então, tenho convicção, sim, que todos os colegas que atuam lá têm especialização adequada, têm formação e têm essa educação continuada. E essa informação está disponível a todos nós no site do nosso Conselho Regional de Medicina. Basta ali digitar o nome do médico, tu vai ver se realmente o médico tem a especialização em que é dita que se tem. E muitas vezes a gente sabe que não é por esse caminho. Doutor Flávio, lhe interrompi, mas por um bom motivo, para a gente poder contribuir nessa sua fala, porque o senhor estava explicando que o paciente fica deitado de lado e que depende muito da posição, né, do ultrassom. Isso. Então, a gente tem que buscar essas janelas ecocardiográficas, lugar que o ultrassom entra sem ser atrapalhado pelo pulmão, porque o coração está envolto do pulmão também, um dos grandes inimigos do ultrassom é o ar. O ultrassom tem 2 inimigos, um tecido gorduroso e 2 grandes inimigos, um tecido gorduroso e o outro é o ar. Né? Então tem que prender a respiração, tem que soltar, não tem nada a ver. Não, colocando nessas janelas, a gente obtém quase sempre as melhores imagens. Né? Então, e é um exame que depois a gente pode colocar o paciente em decúbito dorsal, isto é, de barriga para cima, né? E ver outras projeções. Né? Mas, em suma, é isso aí. Na maior parte do exame, o exame é feito de lado. E tem que fazer algum preparo prévio para esse exame? Não precisa. Só agendar e ir lá fazer. Só agendar e fazer. E é feito com Doppler? Sempre é feito com Doppler? Explica pra gente isso. O Doppler, o ultrassom sem o Doppler, ele percebe a estrutura do coração, mas ele não percebe o que está dentro do coração, que é o sangue. Então, o Doppler é utilizado para observar o sangue, os caminhos que o sangue percorre. Se ele está percorrendo o caminho correto, ou se tem algum desvio, se tem alguma válvula que está abrindo bem, mas que regurgita para trás. Né? Aí a gente percebe a insuficiência dessa válvula que o Dr. Fabrício falou. Né? Então, o Doppler é fundamental. Tanto é que hoje não existe nenhum motivo para tu não fazer o Doppler. Sempre o ecocardiograma é feito com Doppler. Ótimo. Mais uma informação importante até para as pessoas saberem que acrescenta, né, na informação, sem dúvida. Contribui para um laudo mais preciso. Então é sempre feito com Doppler. Perfeito. Doutor Fabrício, o senhor estava falando da importância da educação médica continuada, né? E a gente sabe que na medicina, na área de vocês, tudo avança, evolui muito rapidamente. O que dá para se dizer que há de mais novo nessa área de ecocardio em relação aos exames, né? Certo. Na ecocardiografia, como eu disse, não é diferente, né? A tecnologia está aí cada vez mais para nos ajudar, nos auxiliar em diagnósticos mais precisos, né? Eu diria, Luiz, que na ecocardiografia a gente pode destacar aí a ecocardiografia tridimensional, que realmente veio para ficar, né? Ela nos permite ter uma visão mais realística de várias estruturas relacionadas ao coração, né? E hoje, cada vez mais, os procedimentos intervencionistas através de cateterismo, eles vêm ocupando um papel muito, muito importante e tomando lugar em determinadas situações da cirurgia cardíaca, que é um procedimento muito maior. Né? Então, a ecocardiografia tridimensional ela vem nos auxiliar nesse sentido, tanto no sentido de indicação desses procedimentos, quanto no acompanhamento desses procedimentos intervencionistas através de cateterismo. Né? Além da ecocardiografia tridimensional, a gente pode destacar o ecocardiograma com strain, que também é uma ferramenta nova, né? É uma tecnologia que nos permite avaliar a deformação miocárdica, que a gente chama, então a deformação do músculo cardíaco, e isso nos auxilia a fazer diagnósticos mais precoces do que o exame convencional.
né? Então, muitas vezes, a gente, no ecocardiograma convencional, os parâmetros que a gente avalia podem nos dar uma ideia de que está tudo bem com a contração do coração, mas a gente, usando essa modalidade, usando esse recurso, a gente pode ter uma alteração já que o software, do que a avaliação que a gente faz, detecte e que aos nossos olhos eram normais. Então, é uma ferramenta que vem tomando espaço, principalmente no contexto de pacientes oncológicos que estão em vigência de quimioterapia, né? Então, a gente sabe que muitos quimioterápicos eles têm o efeito de trazer toxicidade ao músculo cardíaco, em que a gente procura estabelecer esse diagnóstico o mais precoce possível para intervir, seja no sentido de prescrever medicações com o objetivo de proteger o coração e o paciente seguir fazendo a quimioterapia, ou sendo no sentido de interromper o processo de quimioterapia momentaneamente ou permanentemente, vendo alguma outra alternativa, para que a gente não tenha um problema ainda maior do que o câncer, que seria o desenvolvimento do que a gente chama de insuficiência cardíaca. Tá? Então, o ecocardiograma com strain, ele tem esse papel nesse contexto, ele tem um papel também cada vez mais na avaliação da função de enchimento do coração, que a gente chama de função diastólica, em estabelecer diagnósticos mais precoces também de alterações nesse componente do ciclo cardíaco, e também nos ajuda a diferenciar uma série de doenças que a ecocardiografia convencional podem parecer a mesma coisa e trazer vários diagnósticos possíveis a partir de uma alteração que tu defina, mas que com o strain ele ajuda a nos diferenciar. Isso aí a gente pode citar como exemplo pacientes que têm um músculo cardíaco mais musculoso, mais hipertrófico, né, em que a gente, usando essa ferramenta, a gente consegue nos direcionar para uma causa dessa hipertrofia, né? Então, aí a gente pode citar doenças genéticas que poderiam causar isso, né? Doenças por depósitos de algumas substâncias que acabam se depositando no músculo cardíaco, né? O coração de atleta, que é um mecanismo adaptativo ao exercício. Então, é uma ferramenta que realmente ela vem ocupando um lugar de destaque. Cada vez mais a gente tem feito exames nesse sentido e que certamente aí só tende a aumentar as indicações. Que legal. Então, tem muita coisa nova e boa chegando, e é a tecnologia que vem como uma aliada, né? Tanto para diagnósticos mais precisos, mas também para dar mais qualidade de vida para os pacientes. Então, por isso que é importante estar sempre atento, né? E aí entra a educação médica continuada. Sem dúvida, sem dúvida. Uma grande limitação que a gente tem de utilização do strain, que o strain não está no rol do ANS. Não estando no rol da ANS, os convênios só trabalham com o rol da ANS. Então ele ainda não é coberto por convênios, apenas particular. É, apenas particular. E o strain é tão importante que a última revisão, a última diretriz que houve publicada no Reino Unido sobre função diastólica, ele foi colocado como, em determinados casos, com indicação formal, que tem que se usar o strain para ter uma real diagnóstico da função de relaxamento. Né? Então, outras coisas que o strain também, além dos que o Fabrício falou, é da função do átrio. A aurícula esquerda é uma cavidade que recebe o sangue do pulmão. E se ela tem alguma doença, né? Doenças que podem determinar arritmias de origem no átrio esquerdo. Por exemplo, tem uma arritmia que é muito comum em pessoas de mais de 65 anos, que é a fibrilação atrial, que é uma arritmia no átrio, e que é precursora de êmbolos, de trombos, que podem gerar
embolia à distância, né? Como AVC final. Então, essa ferramenta do Strain, ela é utilizada para determinar se aquele átrio, se aquela aurícula, ela tem o início de alguma doença que favoreça o surgimento dessa arritmia que é extremamente perigosa. Legal. Né? É bem importante. Então, isso é O Brasil super tem muito a importante avançar na ainda avaliação, nesse inclusive, do AVC. E isso impacta, essa informação ela impacta para o clínico na mudança de conduta, né? Então, se a gente tem, como o Dr. Flávio citou, uma alteração na função do átrio esquerdo, esse paciente está mais suscetível a ter arritmia. O que o médico tem que fazer? Ele tem que usar medicações que diminuam a possibilidade de ocorrer essa arritmia. A gente tem um indicativo de que, se ficar assim, ele vai vir a ter em algum momento. Então, o médico, a partir dessa informação, ele vai realmente mudar a sua conduta para evitar que isso ocorra. E aí também essa interação com o médico clínico é fundamental. É fundamental, né? Essa troca de informações. Seja por um laudo bem descrito, né? Com que, a partir daquilo que tu descreva, o colega entenda, ou muitas vezes pelo contato pessoal mesmo, né? Perfeito. Doutores, infelizmente o nosso tempo está chegando no final, mas antes de encerrar, eu queria trazer um pouco desses números, né? Os dados não mentem. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, as mortes por causas cardiovasculares estão lá no topo do ranking. Então, qual mensagem final vocês deixariam para os pacientes, né? Para as pessoas que estão nos assistindo? O que dá para se dizer para elas em relação ao cuidado com o coração, né? Quais são as dicas que dá para dar para cuidar do coração, da saúde do coração? Eu acho que, na minha opinião, a prevenção é algo que é extremamente importante e valiosa, né? No sentido de prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, é bem importante a gente manter os fatores de risco o mais afastado da pessoa, né? Por exemplo, colesterol é um fator de risco importante, né? Então, prevenir sempre, né? Através de consultas e exames cardiológicos, né? E a ecocardiografia, nesse contexto, ela está uma importância muito, muito importante, né? Doutor Fabrício? Eu acho que é por aí. Eu também abordaria a prevenção como a mensagem principal aí, né? Seja pelo médico cumprir o seu papel quando o paciente o procura, né? No sentido de estabelecer um diagnóstico precoce, controlar os fatores de risco que cabe ao médico fazer, intervir de forma precoce, lança a mão das ferramentas que ele tem diagnósticas no sentido de identificar um problema mais precocemente e tratar, mas também pela conscientização do próprio paciente. O paciente tem que fazer por onde, né? Hoje, nós cardiologistas batemos muito na importância do exercício físico, né? Que certamente isso previne uma série de doenças que estão associadas ao sedentarismo, controle do peso, né? Outro fator que a gente sabe que a obesidade ela leva a uma série de outras doenças, né? Doenças cardiológicas, diabetes, colesterol, doença no fígado, que a gente chama de esteatose, a apneia do sono, né? Então o paciente tem que ter ciência de que a obesidade é um problema e tem que controlar o seu peso. E, naturalmente, comer bem, né? Se ele não fizer por onde, também não adianta o médico estar de um lado puxando, enchendo ele de remédio, se o paciente puxa de outro, não se conscientizando, não tendo os seus cuidados também, a sua tarefa de casa. Então, acho que é por aí mesmo, e não esperar sentir alguma coisa para buscar o cardiologista. Procurar sempre antever para que a gente minimize a ocorrência de uma situação aí potencialmente grave que poderia ser evitada antes. Dicas valiosas do Dr. Fabrício, Dr. Flávio. Muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas gostaria de agradecer pela disponibilidade de vocês para virem aqui e nos ensinarem tanto, né? Trazerem tantas informações valiosas sobre a saúde do coração. Tá certo.
Ora, a gente que agradece, né? E contem sempre com o nosso apoio aí. E certamente estaremos à disposição de atender os nossos pacientes lá com todo o carinho, com todo o afeto aí na Clinosol. Dr. Fabrício, Dr. Flávio, ecocardiografistas da Clinosol, muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada também a você que ficou conosco aqui até o final. Vocês ouviram aí os médicos, a importância de cuidar da saúde do coração. Se sentiu algum sintoma, algum sinal diferente, não deixe para depois, busque o atendimento de um cardiologista, porque saúde é coisa séria, tá certo? Então, vou lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal, ativarem as notificações para continuarem recebendo todos os nossos vídeos em primeira mão, porque aqui no Clinocast a gente tem esse compromisso de esclarecer as informações, né, para os nossos pacientes e, claro, trazer muita informação de qualidade sobre saúde e bem-estar, tá certo? Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.